Muito boa noite. Para quem ainda não sabe, todo ano a gente faz a leitura do Ano Novo Astrológico, e esse ano eu não poderia deixar também de fazer a leitura. Não como astróloga, eu não me coloco como astróloga, mas como uma estudiosa de astrologia de muitos anos. E o objetivo do mapa, a leitura desse mapa, é estar trazendo a consciência de como está o céu, o que está acontecendo no céu e que influência isso tem sobre cada um de nós, para que a gente possa utilizar dessa tomada de consciência no nosso aperfeiçoamento pessoal, né? No nosso crescimento, a nossa evolução, auxiliando as nossas escolhas, entendendo qual é o movimento que está na natureza e aprendendo com a natureza aquilo que reflete dentro de nós e como a gente tem que se utilizar disso para entrar nessa ressonância cada vez mais. Não esquecermos que nós somos natureza e que a espiritualidade conversa com a gente o tempo todo. Então, para quem tem olhos para ver, né, a gente pode captar mais informações de que quem ainda está adormecido para esses fenômenos, para o movimento que a natureza traz. Então, é isso. Hoje nós vamos fazer a leitura do mapa, aproveitando sim a nossa aula de astrologia, essa turminha que está aqui na turma da magia há algum tempo, e que agora esse ano, por estarem estudando a parte da astrologia, a gente vai aproveitar esta aula para fazer a leitura do ano também. Tudo bem? Então, o que vamos falar do ano? Ah, você vai ler um mapinha, cada coisinha. Vamos começar ao contrário hoje, né? Já que são todos estudiosos de astrologia, o que a gente repara já nesse mapa aqui desse ano, né? Lembrando que o Ano Novo Astrológico não é exatamente, começa no dia 20 de março, né? Não é em janeiro, 1º de janeiro. Então, só para quem é leigo, não sabe, o ano começa a hora que o Sol entra no signo de Áries, na constelação de Áries, e que este ano vai ser dia 20 de março, às 16h33, que é o horário em que ele está entrando no signo de Áries. Então, a gente pode olhar o quê? Dando uma primeira visão assim desse mapa, que tem um monte de planetas ali, um amontoado de planetas em casas importantes, e o resto do mapa está teoricamente vazio, né? Então, a gente começa a entender que esse é um ano, como todo mundo já falou, para uma regência, né, do ano, onde Marte vai imperar. Então, a gente sabe que é um ano de Marte. E a gente sabe também que Marte traz que tipo de influência e que tipo de energia para nós? É o guerreiro, é aquele que arregaça as mangas, puxa a espada e sai enfrentando os desafios para que a gente possa vencer aquilo que é necessário com força, com coragem e principalmente com atitude e ação. Então, esse é um ano que não dá para ficar sentado no sofá, vendo as coisas acontecerem, sendo cobrada, né, as demandas de atitude nossa e a gente ficar sem fazer nada. A gente precisa agir, precisa fazer, precisa arregaçar as mangas e enfrentar os desafios, puxar a espada e batalhar por aquilo que a gente quer. Então vai ser um ano bem desafiador, nada tranquilo, nada calmo. E como é o Deus da guerra, olha o nosso planeta como está antes mesmo de virar o ano novo e antes mesmo de Marte assumir o compromisso dele esse ano, né? Então a gente já começa a entender esse movimento, essa questão de você estar mesmo nesse enfrentamento, essa guerra de poder, essa guerra de egos, muita gente brigando com muita gente, né? Inclusive casais, né? A gente vê que tem um movimento meio complicado no ar. E isso porque alguns planetas importantes estão fazendo movimentos importantes. Então, antes de começar, né? Em fevereiro começou o Ano Novo Chinês, né? Falando do cavalo de fogo. E o que traz essa energia do cavalo de fogo? Velocidade, né? Então traz essa coisa de
tudo muito rápido, tudo resolvendo muito rápido, assim como o problema aparece, aquilo tem que ser resolvido, gerando uma ansiedade muito grande, gerando um descompasso para aqueles que estão no ritmo mais lento. Isso está gerando conflitos internos, está gerando ansiedade nas pessoas. Muita gente não consegue dormir, muita gente reclamando de alguns sintomas físicos, inclusive do própria ansiedade, falta de ar, dor de cabeça, essa coisa dessa impulsividade, uma agressividade sem tamanho. E a gente começa a entender, né, como dar conta disso, o que fazer com isso. Então nós vamos começar a entender que movimento e que tipo de influência isso está trazendo para nós. Então, a gente começa a ver, né, esse ano, então eu sempre coloco a leitura do ano. O que representa o ano? O próprio Sol, né? Onde o Sol está? Onde está a energia do ano? E onde está Marte, que é o regente desse ano, trazendo essas influências. Então a gente começa a ver por aqui, antes de falar de casa 1, enfim, nós vamos ver que o nosso Sol, e aqui eu vou colocar um solzinho da gente de uma outra forma, para vocês olharem bem a tabelinha aqui das casas, pegando a casa 7, a casa 8, e trazendo essa muvuca de planetas aqui muito ligada a essa questão da casa 8. No signo de Áries, porque o Sol está entrando em Áries, por isso que é ano novo, né? Então a gente sabe que é um ano, 2026, um ano 1, né? Para numerologia a gente soma os números, entende que é o número 1, que é o número do início. A gente saiu de um ano 9 que estava fechando um ciclo para começar literalmente uma coisa nova. Então nós estamos com um ano desse, com o Sol entrando na casa, no signo do guerreiro, né? Falando, bom, arregaça as mangas e vamos começar. Com a energia ariana, que é a energia do fogo primordial, é aquele fogo que dá aquele estupim de começar as coisas. Então essa semana vai ser uma semana muito importante, porque é a semana que nós vamos iniciar literalmente a energia nossa, do nosso ano, da nossa vida, das nossas coisas, e é bastante importante que isso esteja claro, né? E casa 8 é a casa da transformação pessoal. Para quem ainda não estuda astrologia, Áries rege que casa, gente? A casa do eu, a casa 1. E a casa do eu tem a ver com a energia de quem? Não é do vizinho, né? E quando a gente está com o Sol lá e esse monte de planetas aqui, nós vamos cuidar do que esse ano? Não é do vizinho, né? É sobre a gente. Ainda mais se a gente analisar que a casa 1, que é a casa do eu, está entrando Leão. E Leão é o signo da persona, do ego, desse eu maior, esse eu no mundo, esse reconhecimento que eu preciso das pessoas. Então, o ascendente sendo Leão desse ano, traz o foco para o meu umbigo, com todos os planetas ali em Áries, na transformação pessoal. Qual o tema do ano? Vamos nos transformar, nos melhorar, cuidar da gente. Quem é você, o que você quer fazer da sua vida, onde você está, o que você está fazendo, reveja valores, se cuide, se trate, vá cuidar da sua saúde física, mental, emocional, vai fazer aquilo que você ainda não fez e ficou, vai, né, cuidar dos traumas, vamos entender que esse eu vai ser um foco importantíssimo desse ano. E a gente vai ver os detalhes disso. Então, não é o ano para estar olhando para fora, é um ano de introspecção, tá? Mas no sentido de, eu vou tomar toda essa consciência, eu vou transformar toda essa energia, e Marte vem pedindo o quê? Agora que você enxergou tudo que você tem que saber, trouxe a consciência de quem você é, o que você tem que fazer, agora arregace as mangas e faça. Então, podia encerrar aqui a leitura do ano,
fazendo um resumão, que é verdade, gente, é o que a gente tem que focar, né? E aí a gente começa a entender, né? Eu vou depois esmiuçar tudo isso, mas a gente tem que entender o movimento geralzão. A gente vê que Marte está aqui juntamente com Mercúrio em Peixes, e Peixes, ele está simplesmente interceptado numa casa importante também. Então, nós vamos entender o que significa isso. Vai ser um ano da gente se voltar para a nossa ancestralidade, para a nossa espiritualidade, fazer o que a gente ainda não fez, limpar karma, limpar problemas, limpar coisas do passado, para que a gente possa começar este ano renovado, com essa transformação pessoal feita. E isto, né, parece uma coisa muito simples, muito fácil, mas se a gente não conseguiu fazer isso até hoje, nós estamos no limite do limite. A natureza fala, é agora. Então, vamos começar a nossa leitura, como eu faço todo ano, falando de casa por casa, mas para vocês entenderem esse movimento. A gente sempre começa a dar uma geral no mapa primeiro, observar o movimento primeiro, antes de ficar esmiuçando. E tal planetinha em tal signo significa isso ou aquilo. Não, vamos olhar primeiro o movimento, o que a natureza tem que trazer, para depois a gente entender o que a espiritualidade vai cobrar de nós mediante tudo isso, né? Que é o objetivo da tomada dessa consciência. Então, a gente tem o que aqui? Leão entrando no ascendente, que é a cúspide da casa 1, falando, olha, eu preciso colocar esse leão, esse ego, essa persona, essa minha postura em relação ao mundo na casa do eu. Então, um mergulho mais profundo ainda em si mesmo, nesse movimento. E aqui a gente tem duas coisas importantes, né? Primeiro, a cauda do dragão, sendo que a cabeça do dragão está lá juntinho com Marte, né? Fazendo o quê? Para onde eu tenho que ir, né? A cabeça do dragão, o nó do norte, é para onde a gente tem que focar no mapa. Para onde está indo o movimento? Para onde eu tenho que ir agora? Porque os nodos são movimentos karmáticos, né? Então, um é para o que mobiliza você para ir para frente, e o outro seria a âncora, o que está te amarrando e te prendendo para você não conseguir chegar onde você precisa. Então, se a gente tem isso aqui, lá na espiritualidade, na casa dos relacionamentos, então, ainda nem comecei a falar de relacionamentos aqui, né? Mas é onde a gente vai focar também, dizendo, olha, faça esse movimento, vim para cá, Marte está aí puxando e pedindo atitudes. O que está te segurando? O eu, um leão, falando, será que é meu ego? Será que é meu comportamento? Será que alguma coisa que eu estou fazendo, me enxergando de que jeito? Que tamanho eu estou me colocando nisso? Né? Porque está me impedindo de seguir para cá numa casa de relacionamento, numa casa de espiritualidade. O que está me prendendo aqui? Né? Que âncora é essa que não está me deixando evoluir nesse momento? Então, é um olhar para si. Muitas coisas vão começar a aparecer, muitas fichas vão começar a cair, né? Não é à toa que nós vamos começar a tomar Sol e Lua e depois o floral do novo astrológico, porque a gente vai mexer exatamente nisso. Olha a importância dessa tomada do Sol esse ano. Olha a importância da tomada do Sol esse ano. Por isso que eu resolvi fazer o floral. E a cabeça, e aqui a roda da fortuna, trazendo tudo aquilo que eu carrego dentro de mim como possibilidades, né? Aquilo que eu já tenho, aquilo que são os meus recursos internos para dar conta disso. Nem ampliando, nem minimizando, a gente precisa entender. E a gente ainda tem uma interceptação aqui do signo de Virgem, ou seja, é o organizador, o que põe as coisas em ordem, né? O que faz a gente cumprir tabela, cumprir ritmo, horário, fazer a coisa, ter agenda, fazer essa organização, não só na nossa vida, como internamente. E é o signo que traz a saúde e o profissional. Então, porque ele rege a casa 6, que é a casa da saúde do profissional. Olha a importância disso. Isso estando no eu
interceptado. Quando está interceptado é porque ele perde a força. Ele perde essa magnitude da força que ele tem quando ele está livre, leve e solto na casa, trazendo a influência. Então aquilo está travado. É como se você tivesse uma porta, mas em vez da porta que você pode passar, tem um muro. A energia está daquele lado, mas você não acessa. Então a gente vai ficar com dificuldade em acessar esse virgem, essa força de organização dentro de si, porque isso está na casa do eu, né? Então, como eu estou me organizando, como eu estou me planejando, como eu estou me enxergando, como eu vou dar, né? Vou colocar tudo no ritmo, no horário, nas coisas, disciplina, aquela coisa. A dificuldade estará presente porque ele está aqui interceptado. Então, vamos prestar atenção nisso também. Né? Então, a casa do eu. Aí a gente entra aqui para a casa 2. A casa 2 é a casa da materialidade, a casa de touro, a casa que faz você conseguir realizar, concretizar, trazer para a matéria aquilo que você precisa. E o que entra como desafio dessa casa? Libra, trazendo e pedindo equilíbrio, trazendo ponderação, então nada de fazer gastanças ou nada. Como é que eu vou lidar com o meu dinheiro? Como é que eu vou lidar? Então, esteja no prumo, né? No caminho do meio. Faça as coisas com assertividade. E, ao mesmo tempo, ele rege o signo, a casa 7, que é a casa do casamento. Então, assim, nossa, de que forma eu vou lidar com o dinheiro? Olha, outras interpretações. Eu posso falar, olha, o casamento, né? Da onde eu estou tirando meus recursos materiais? No relacionamento. Posso fazer essa leitura? Posso. Mas também eu posso fazer, eu preciso realizar, eu preciso da energia, trazendo parcerias, por exemplo, trazendo sociedades, por exemplo, trazendo pessoas que vão me ajudar financeiramente, por exemplo, né? Eu posso trazer essa realização, essa concretização de projetos e coisas através de alguma parceria, de algum movimento que o casamento a gente sabe, né? Que pode ser um sócio, um parceiro, alguma pessoa que vem juntamente para esse objetivo, essa realização. Então será bem-vindo. Esse ano não tem influência nenhuma aqui, é só o desafio de você estar aberto, já que a gente está, né? Esse ego aqui entrando, então como eu vou aceitar, treinar, fazer parcerias, não pode ficar fechado demais, eu posso me abrir para concretizar e conseguir realizar meus projetos. Casa 3 é a casa da comunicação, mas é a casa do nosso campo mental, nossos pensamentos, nossa percepção racional. E o que entra aqui na casa da comunicação? Olha o signo de Escorpião, trazendo as profundezas emocionais, trazendo as transformações, porque Escorpião é um grande mago, um grande transformador, o grande mágico do mapa, capaz de mudar e transformar uma coisa em outra. Então, através da comunicação, através do meu pensamento, está na hora da gente transmutar o pensamento, transmutar a forma de pensar, transmutar a forma aonde eu estou sintonizando a minha mente, aonde eu estou sintonizando a minha comunicação, que tipo de coisa sai da minha boca, o que eu ando falando, né? De que forma eu ando me expressando, de que forma eu estou fazendo, expressando aquilo que eu estou pensando, raciocinando. Então, vem o grande agente dessa muvuca de planetas daqui, trabalhando aqui no signo de Escorpião, através da comunicação, da expressão, da forma que eu vou expressar e pensar, que faixa vibratória, que sintonia que eu estou fazendo. Então, de uma forma profunda também, porque o Escorpião deixa de viver na superfície, né, e faz aquele que eu brinco, né, o que está lá dentro daquele lago, da água do pântano, você não sabe o que vai sair de lá de dentro. É mais ou menos assim. Então, as profundezas do meu pensamento, que tipo de energia está vindo lá das profundezas para que eu transmute tudo isso, né?
Então, tá aqui. Aqui a gente tem a casa 4. Aqui tem uma coisa interessante, que a casa 4 é a casa da família de origem, pai, mãe, nossa primeira infância, nosso inconsciente, tudo aquilo que está lá, né, resguardado, mas tem a ver com a nossa ancestralidade. E aqui no mapa, essa casa 4, além de ser regida pela Lua, quem toma conta dessa casa é o signo de Câncer. E Câncer está com uma regência muito grande aqui de Júpiter, que é o planeta da expansão, numa casa que mexe no coletivo. Então, a gente fala Júpiter em Câncer, na casa de Aquário, na casa do coletivo, traz o que de simbolismo para a gente? Quem dá mais? Vamos lá. É aula, mas só porque está sendo gravado, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Traz, gente, a família coletiva. Ao mesmo tempo que a gente vai se trabalhar, Júpiter em Câncer, na casa do coletivo, fala, olha, família não é aquela sua famíliazinha, papai e mamãe só, e o seu irmãozinho dentro de casa. Nós estamos num ano de tomada de consciência coletiva muito grande. A era de Aquário está aí. A gente precisa entender que a gente faz parte de algo maior. A gente faz parte de uma família que não é consanguínea só, mas uma família que a gente pertence através das vibrações, através da nossa energia, através dos nossos desafios, através dos nossos objetivos, do propósito de alma. Então, são com essas pessoas que a gente tem que comungar e trabalhar como essa verdadeira família. E através disso, a hora que você conseguir efetivamente trabalhar essa família coletiva, Júpiter vai trazer o quê? Esse crescimento, essa expansão para você. E aqui, o que a gente tem? Na casa de Câncer, né, que é a casa 4. Sagitário falando, vá atrás dos seus ideais. Que ideais são esses? A gente está falando do ano, né? Está falando do planeta, estamos falando do coletivo. São ideais que vão trabalhar, né, a realização dessa mudança. Então, Touro entra aqui na casa dos ideais, com Urano falando, transforma tudo, muda tudo. E é aquela mudança pela regência de Aquário, que é o coletivo também. Então, está na hora da humanidade realizar, conseguir concretizar esta família universal. Não dá mais para cada um ficar olhando para o seu umbigo sem olhar isso para o coletivo. Por quê? Temos aqui a Lilith, a lua negra, o pecado da vida passada. E a gente tem que trazer essa consciência porque estamos fazendo um resgate com isso de questões que deixamos no passado para resolver. Então, existe no coletivo, este ano, uma cobrança karmática a nível coletivo dessa colocação aqui da família universal, da família coletiva, das pessoas que a gente tem que sair do nosso umbiguinho e ir para o mundo, com essa responsabilidade, falando que tem uma cobrança karmática disso, né? Então, vamos lá, faz coisa sem pensar na repercussão daquilo, né? Vamos desmatar ali uma mata, vamos prejudicar um povo, vamos apertar a bomba ali e matar todo mundo sem medir as consequências a nível coletivo. Não dá. A gente está numa cobrança muito grande de tomada de consciência a nível karmático para a nossa família coletiva, universal. Não dá para ficar no próprio umbigo. Então a gente precisa começar a trabalhar o nosso umbigo para que a gente transmute isso em nós, para que a gente se torne uma pessoa melhor e consiga cumprir os desafios que a natureza está trazendo para a gente. Isso é muito claro. Gente, esse mapa está muito claro, não tem muito o que inventar. E aí a casa 5, que é a casa de Leão, e a casa do Sol, falando que entre o desafio da responsabilidade de Capricórnio, falando seja responsável. Responsável por quem? Por si mesmo, pelas suas atitudes, por ser quem você é, ser da maneira que você é,
fazendo aquilo que você está fazendo. Seja responsável. Então, haja com responsabilidade, viva com responsabilidade, tenha essa consciência que está sendo cobrada nessa evolução para a gente se tornar algo melhor. Porque não adianta a gente falar, ano novo, e eu continuo exatamente a mesma internamente, sem fazer nada, sem mudar nada, sem me responsabilizar por nada. Então, a palavra-chave que entra no ego, entra nesse eu, é responsabilidade. Né? A hora que a gente se torna responsável por aquilo que acontece com a gente viu isso muito nesse final de semana. Seja responsável, é sobre você. Não é sobre o vizinho, não é sobre o outro, é sobre você. Mas é tão longe, mas isso tudo não fui eu que provoquei. Mas, se estamos todos encarnados nesse momento no planeta, é sobre a gente. Então, o que eu estou fazendo para resolver esse problema? O que eu estou fazendo nesse momento para transformar essa energia? O que eu estou fazendo nesse momento para me tornar uma pessoa melhor para poder contribuir com esse coletivo, com essa família universal? Como a gente fala, né? Quem assistiu a palestra da quinta dimensão, como é que eu vou mudar de dimensão, vou para a quinta dimensão, viver lá na alegria, se eu não dou conta da minha vida aqui agora? Ficar só no pensamento, só na elucubração mental, lá no devaneio, é fácil, né? Tanta coisinha para escapar, a gente bebe um pouquinho, faz uma coisinha, tá lá. Bom, e a cobrança aqui de Touro, falando agora, realize aquilo que você falou que ia fazer. Faça as mudanças necessárias que precisam ser feitas. Seja um agente transformador. Então, vamos pensar a respeito, né? E aqui entra na casa 6, Plutão, trazendo essa questão da mudança. Então aqui vem trabalho, vem saúde, a responsabilidade, gerando essa energia aí, falando, bom, só que a mudança de Plutão não é que nem a de Urano, né? Plutão, ele destrói, acaba, mata para renascer daquilo que não deu certo lá. Então, o quanto isso, seja no nosso trabalho, seja na nossa saúde, né? Seja naquilo que a gente quer realizar, vai impactar ou não. Essa sensação de quase morte, essa necessidade da gente desapegar, encerrar literalmente ciclos, encerrar relacionamentos com pessoas, encerrar aquilo que não faz mais sentido para esse novo eu que está surgindo. Falar, nossa, isso aqui minha vida inteira eu fiz, mas agora já não me dá aquele estímulo. Eu acho que eu tenho que fazer uma outra coisa, mas eu não consigo me desligar, seja do emprego, seja de um trabalho, seja de uma ideia, de uma pessoa, fica com aquilo. Não dá para subir uma escada sem tirar o pé do degrau de baixo, gente. E isso vai ser cobrado também. E Plutão na área da saúde, na área do nosso trabalho, na área dessa organização que já está travada e bloqueada, e a casa tem um Plutãozão lá. Então, vamos observar essa energia virginiana como que está, né? De que forma ela está trabalhando em nós e de que forma essas influências estão afetando o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa saúde. Quanta gente começou o ano falando, eu vou no médico, vou fazer um monte de exame. Por que isso de uma hora para outra? Teve um movimento, eu vejo pelas pacientes e até a mim mesmo, né? Fala, nossa, vamos se cuidar, vamos olhar, e vamos. Então começou um movimento. O ano novo mal começou, mas isso já veio vindo. Então a gente tem que entender que a aproximação e o movimento desses planetas para chegar a estar o céu desse jeito, já veio trazendo essas influências. Né? A gente viu que teve muito desencarne no começo do ano. Olha quem está trabalhando isso aqui. Né? E agora desencarnes coletivos. Olha aqui, Aquário, que é o signo do coletivo, com Plutão lá, que é essa coisa da morte para o renascimento no coletivo. Você acha que vai morrer gente esse ano no coletivo? Já está acontecendo isso. A gente precisa prestar atenção que isso já está sendo avisado. E não é de agora. Então você fala, nossa, o planeta da morte, assim, falando, generalizando, né? Mas um resumão, tá aqui, o planeta da morte no coletivo. O que você faz?
Será que vai, né? Que interpretação a gente pode tirar disso daí? Fazer essa leitura mesmo. Então, ai, Marte é a guerra, tem a guerra. Ai, Plutão no coletivo, tá morrendo gente a nível coletivo. E não tá acontecendo isso? Vai dizer que não tá? Vamos dar 1000 e outras interpretações, mas vamos ficar no pequeno, porque quem está assistindo também não estão como vocês assistindo aulas para aprender astrologia. Então eu tenho que falar numa linguagem assim bem chula, que é para todo mundo entender, né? E para vocês também entenderem. Depois a gente vai fazer perguntas, quem quiser, enfim, a gente vai questionando. Essa é a minha interpretação de bater o olho assim, rapidamente, numa leitura mais espiritual, mais coletiva, porque quem conhece sabe que a astrologia para mim não é comportamental, não é para saber, né, influência particular de cada coisa, não. É assim, uma influência do que a espiritualidade e a natureza está trazendo de informação para a gente fazer, né? De que forma eu vou me transformar, me transmutar para a minha evolução. E esse é o objetivo da leitura. Então, vamos entender. E aqui a gente chega efetivamente na casa 7. Mas a casa 7 é a casa do relacionamento, a casa do casamento. Quem entra lá? O coletivo, gente. A gente tem que casar com o coletivo. Ai, meu Deus, o que é isso, né? Então eu preciso deixar de olhar para o meu umbigo, olhar para a família do todo, a família universal. Eu preciso deixar o meu relacionamento assim para trazer um relacionamento com o coletivo. Está na hora da gente pensar sobre isso. Não é o meu, o seu, aquela coisinha pequena, a gente tem que ir para o grande, ir para o mundo e para a sociedade, para os grupos, para as famílias universais, para quem a gente tem afinidade espiritual. O compromisso é esse, é com o todo, não é com o umbigo de cada um, mas esse ano não. E se a gente não for ter um olhar desse, a gente se perde no meio de tudo que está acontecendo aí. Porque a consequência dessas guerras, desses conflitos, desse movimento todo que está acontecendo, nem começou a aparecer. E quando a gente fala de consequência, eu não estou falando econômica, o preço do petróleo, o preço do dólar, não é disso que eu estou falando, não. São pessoas que vão ficar sem ter o que comer, são pessoas que vão começar a migrar e sair aquele êxodo de lugares, e a gente está desviando um pouco a atenção para os efeitos climáticos que estão tendo por aí. Frio matando gente, calor matando gente, tempestade de neve, esse começo de ano foi um negócio absurdo. Daqui a pouco vem o calor, e daqui a pouco vem, né? Ah, é tsunami, é coisa. Nós vamos sentir a energia desse movimento, então, trazendo essas mortes coletivas, trazendo esses desencarnes coletivos, e trazendo a necessidade da gente, vou casar com o coletivo. Acolher e entender esse movimento, porque se a gente não amar ao outro como a si mesmo, se a gente não começar a se amar, se ajudar, trazer colaboração, fazer essas trocas, a gente não sobrevive nesse tempo, gente. Nós temos que ir para uma dimensão onde isso é lei. Não é mais cada um por si. São individualidades, mas fazendo parte do um. Todo mundo sentindo-se fazendo parte desse todo. Não dá mais para a gente negar que esse todo é importante para nós. Que a dor do vizinho é a nossa dor, que aquilo que está acontecendo lá, na Arábia, bem longe do Brasil, vai nos afetar vibratoriamente, energeticamente, moralmente, karmicamente. A gente está todo mundo ligado. Todo mundo na mesma sintonia. Então, alguém pensou lá na China, está afetando aqui o nosso pensamento, o nosso sono, a nossa saúde. Vamos começar a trazer essa consciência na prática, né? Então, aqui a gente tem planetinhas importantes. Então, Marte, que a gente já viu, nesta casa, falando, cadê a atitude em relação a isso? Porque é para cá que a gente tem que ir. Eu não estou falando um mapa individual, eu estou falando a humanidade, né?
aonde temos que ir? Para cá. Esse casamento, entre aspas, com esse coletivo, essa aceitação. Mas aqui traz o que também, no individual? A inovação. Está na hora de mudar. Está na hora de fazer diferente. Aquário traz tecnologia, então vai ser o boom da tecnologia. Vai ter que trazer ideias inovadoras, pesquisas científicas, coisas diferentes que vão acontecer e vão descobrir, seja um remédio, uma vacina, um aparelho, um carro que voa, uma coisa. A gente vai ver um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Porque há necessidade dessa mudança, mas que ela seja no todo e para o bem de todos, né? É diferente. O Marte e o Mercúrio juntos, né? Para quem sabe, Mercúrio para mim é a representação de Exu, né? Traz essa questão de proteção e traz essa troca, esse comércio, essa coisa do dinheiro, essa energia mesmo da gente estar limpando as sombras, tanto pela proteção quanto pela necessidade que a gente tem de estar sobrevivendo na matéria, nesse mundo. E a gente está lá com Marte falando, olha, arregaça as mangas e vai batalhar, vai fazer, nós estamos aqui na espiritualidade. E essa espiritualidade, assim como o Virgem, também está interceptado. Peixes interceptado. Então fala, nossa, mas não é para pensar nisso? Para mim vem bem a ideia do Netuno, que estava em Peixes, que é o regente de Peixes, e passou para Áries. E eu brinquei, falei assim, todo mundo que estava no devaneio, né, aquela água do chuveiro que embaça o espelho, embaça o box, a gente não enxerga nada, de repente vem o fogo de Áries e seca tudo. Né? Marte veio, secou tudo. E agora a gente vai enxergar essa espiritualidade com os olhos, que a gente vai olhar e falar, nossa, como eu não vi isso antes. Nossa, o que significa isso? Porque tirou aquela água mercurial, aquela coisa nebulosa, aquele estado de, o espiritual. Não, agora o espiritual é arregaça as mangas, faz o que tem que fazer, vai ajudar seu irmão, vai ajudar quem está precisando, vai fazer a sua parte nas coisas. Acabou o devaneio. Eu acho que é um pouco isso que esse mapa desse ano traz, sabe? Intercepta Peixes. Netuno sai, entra Áries, seca o espelho, você começa a enxergar a coisa como ela é, a realidade plena. Isso não te desliga do espiritual, mas você ressignifica esse espiritual, né? Vamos lá ficar curtindo, sentindo, fazendo tudo nas ideias e você não levanta a mão para ajudar um irmão, um vizinho, que você não sabe nem o nome, que está precisando de ajuda. Que espiritualidade é essa, gente? Então está na hora de você olhar a coisa com os olhos, a realidade como ela está, como ela é. Então esse Netuno saindo, e ele saiu de Peixes e foi para Áries. Acabou a brincadeira, porque vai ser cobrança espiritual de ação o tempo todo. Está na hora de levantar da cadeira, para não falar o que da cadeira, arregaçar as mangas com a coragem, com a ação, com determinação e fazer não o que eu quero, o que precisa ser feito. O que vai fazer bem para mim, mas também vai fazer bem para todo mundo. É essa a energia dessa cobrança. Então, tá aqui. Tá tudo aqui. Então, para mim, essa interceptação de Peixes tem a ver com esse movimento, sim, aquilo. Tá tudo lá, mas como é que eu vou lidar com aquilo? Como é que eu acesso aquilo? Agora você vai ter que batalhar, trabalhar para acessar, porque todo mundo, né, sentindo tudo, vendo tudo, tomando coisinhas para enxergar tudo. E fazendo o que com isso? E achando que espiritualidade é isso. E não é. Se eu não utilizar as coisas que eu aprendo na espiritualidade para uma melhora pessoal, para uma evolução, e evolução não é falar que está vendo Jesus, eu falei, agora estou, né? Não é sobre isso. É sobre me tornar um ser melhor, aqui, encarnadinho na Terra, com o planeta na loucura que está neste momento. Que as minhas palavras sejam para auxiliar alguém, que meus pensamentos vibrem
lá, né, musiquinha de 500 Hz para cima. Que as minhas atitudes sejam para resolver alguma coisa, o problema de alguma coisa, que eu faça diferença na vida de alguém. Então, às vezes, o pouco que a gente faz pode ajudar muito determinadas pessoas. Né? Eu estava brincando, o dia que eu ficar rico, eu ajudo na sua... lá na instituição, vou fazer caridade. Gente, não é sobre isso. Você é capaz de dar um sorriso para alguém, capaz de dar um bom dia para uma pessoa, um funcionário, alguém que está numa necessidade, fazer uma visita no hospital e entregar, né, uma cesta básica para alguém que está necessitado. Gente, a gente pode ajudar de tantas formas. E aí vem Marte fazendo... O que você está fazendo? Qual é a sua atitude? Qual é a ação? Esse é o ano de fazer acontecer. Não temos mais tempo a perder. E aqui vem, transforme-se, mude. Está aqui. Todos os planetas para ajudar. O Sol com sua força total, a Lua trazendo o propósito, a vontade, essa questão de você estar com, né, o teu emocional ali nisso, o poder de atração, trabalhando junto com esse Netuno que já está em Áries, falando, vamos trabalhar essa espiritualidade dessa forma, você tem tudo para dar certo, né? A Vênus rege o signo de Touro, trazendo essa concretização, essa materialização necessária, atraindo as coisas para que aquilo se realize, aconteça. Porque Saturno está lá cobrando karma, gente. E ele está lá falando, olha, tá na hora, tem débito, vamos resolver. Tem débito com o coletivo, vamos resolver. Como é que resolve? Bota a espiritualidade em ação, arregace as mangas e faça acontecer, materialize o que precisa ser feito, o que está no propósito desse coletivo, desse eu, se realize trazendo as mudanças necessárias. Não tem como não enxergar isso dentro desse mapa, numa visão espiritual. Todo mundo já sabe de tudo, tá careca, porque me ouvem falando isso há anos, né? Não é de agora. Eu tenho cobrado isso de todo mundo faz muito tempo. Só que agora, o mapinha é o reflexo de tudo isso que a gente está falando. Numa vez só, numa tacada só. Pá! Foi lá, 2026, ainda no ano 1. Um ano de recomeço, um ano de mudança, um ano de velocidade, de ação, onde Marte impera falando, agora faça, eu vou te dar coragem, eu vou te dar energia, eu vou te dar vitalidade, eu vou te dar tudo para você fazer. E aí eu vou ficar sentado vendo Netflix. Aí vai com cada um, porque as consequências vão vir, né? Então aqui, lei de causa e efeito. Eu estou colhendo para mim agora coisas que eu fiz lá atrás. O que eu deixar de fazer agora, eu vou colher lá na frente. Simples assim. Então, mesmo que eu mude só minha atitude do pensar, da ação, daquele meu pensamento, pensando e abrindo isso, já vai mudar bastante. E a gente tem aqui a casa dessa plenitude, do sucesso, do comando, de tudo isso. Olha o nosso campo mental. Quem vai estar no controle? Olha o que a gente tem que mudar, olha o que a gente tem que trabalhar. Por isso eu mergulhei nessa questão do magnetismo em essência, né? Para a gente aprender a trabalhar o mental para fazer as coisas que a gente precisa fazer. A mudança da frequência necessária para a gente atingir os objetivos. Está na hora da gente parar de pensar em desgraça, em doença, em negativo, e dar, né, comida para bicho, como eu falo, alimentar obsessores, formas pensamentos negativos e tudo. E a gente vai começar essa mudança por aqui. Vamos pensar o bem, vibrar o bem, pensar bem da pessoa em vez de sair falando mal, enxergar as qualidades em vez de enxergar primeiro os defeitos. Fazer a nossa lição de casa interna. Casa 8, transformação pessoal, para poder atingir esse nível de responsabilidade, porque aqui vai trazer as trocas, o comércio, a comunicação, vai trazer tudo para a gente estar emanando isso de cima para baixo, tendo a responsabilidade e o controle sobre todo mundo, e é para todo mundo.
né? Movimento. Aqui a gente já falou, só que esse câncer com esse Júpiter entra onde aqui? Na casa 12, que é a casa do espiritual. Então a espiritualidade vai estar lá com a ancestralidade plena, com os nossa família espiritual trabalhando, intercedendo por nós e a gente podendo acessar isso. Esse ano vai ser um ano de ação, de espiritualidade, de transformação pessoal e de ligação espiritual ancestral. 3 palavrinhas chaves que vão fazer a diferença. Fala, quer perguntar? Não. Resumido, olha como está resumido, né? Todo mundo com essa carinha assim. Perguntas. Né? Olha o impacto disso. Nada como ver o que a gente já sabe. Que a verdade é essa, né? A gente está nada mais, nada menos, vendo tudo aquilo que a gente está careca de saber, careca de ver, já entendendo tudo como a gente tem que entender. Só que agora acabou a conversa, acabaram as desculpas e agora é o ver para crer. Como eu falo para os pacientes, para os alunos, quem fez a lição de casa vai tirar isso de letra, porque já, teoricamente, já está treinando, fazendo, experimentando a mudança desse padrão, né? Quem vem assistir nossas palestras sabe. A gente tem uma mudança, né, de dimensão, de padrão, de vibração. Então, a gente já vem ensaiando, treinando isso desde lá. Quem não fez nada até agora, está focado no seu umbiguinho, não trabalhou desapego, que a gente conversa sempre, não trabalhou, né, essa flexibilidade interna, essa mudança de padrão nos paradigmas, nas nossas, né, na nossa cabeça mesmo, nas crenças que são limitantes, porque isso não pode, porque, né, eu tenho uma série de preconceitos, uma série de questões que eu não aceito, eu sou assim e acabou, como assim? No meio de um processo de transformação planetária, você não é capaz de se transformar? Se você não tem o domínio sobre si, como é que você vai querer dar palpite aí no que está acontecendo para o outro, né? Então, quem já veio fazendo a lição de casa, ótimo. Agora, quem não, está aqui um convite para que comece rápido, antes que essa energia venha no cavalo de fogo, aí passando por cima de todo mundo, porque os acontecimentos vão estar numa velocidade muito maior, as questões vão vir à tona numa intensidade muito maior, e a necessidade da gente dar conta disso é urgente, né? Porque senão a gente vai começar a adoecer, a ter problemas de todas as ordens dentro do trabalho, na família, nos relacionamentos, na saúde, enfim, gente. É sobre isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente já sabe tudo, é bom que vai ficar gravado para vocês ouvirem várias vezes. Dá para a mamãe, para o papai, para o filhinho, para o marido, para todo mundo assistir e ver, e entender e ouvir. Porque a gente não está falando astrologuês, né? O objetivo dessa leitura geral é que todo mundo entenda, né? Falar numa linguagem que, tudo bem, vocês estão aprendendo astrologia, sabe identificar o simbolinho lá no mapa, mas não é sobre isso, né? É sobre a transformação, a mudança de comportamento através de uma mudança no padrão pessoal, principalmente da cabeça da gente. Certo? Vamos lá, perguntas. Olha, esses aspectos estão extremamente positivos, tirando essa quadratura, mas é quadratura com o signo, então não tem muita, não tem uma coisa que esteja muito importante, uma oposição importante, uma coisa importante. E a nossa astrologia não se preocupa muito com isso, porque ela é muito comportamental, muito de ação pessoal da energia. Então, como a gente está falando do geralzão, tem influxos, que aí a maioria deles são extremamente positivos, mas não é aquele triângulo isósceles que é a proteção. Não, então são trígonos, como a gente fala, positivos, por isso que está tudo azulzinho. Então a gente está tendo a facilitação, né? É o que eu falo, a gente tem a cruz, mas a gente tem a capacidade de carregar. Ninguém tem um processo que não dê conta. Se a humanidade agora está passando por isso,
É porque, né, o céuzinho olha lá e fala, bom, eu vou te dar os recursos para ver se você dá conta, porque ninguém quer prejudicar ninguém. A gente quer trazer a evolução. Então, essa consciência superior quer que a gente evolua e vai fazer de tudo para facilitar. É que a gente ainda, gente, não tem condição nem de olhar para isso e falar, eu vou contribuir com o Criador, fazer o que ele está me ajudando, ele está me dando a ferramenta para fazer, está me dando a matéria-prima, está me dando tudo, é só pegar aquilo e fazer, e eu fico olhando, e passou mais um século, mais outro século, mais outro século, sem a gente fazer nada. Então, não vou me preocupar com isso, mas está tudo positivo e tudo leve, né? Mais alguma... Fala. Assim, nem tem muito, mas quando faz o mapa, você sempre pergunta horário de nascimento e cidade, né? Por exemplo, aqui está São Paulo. Se eu tivesse lá no Canadá um mapa, então, o mapa poderia mudar um pouco pela longitude e latitude, né? Pela localização. Mas, assim, eu estou trazendo para nós, o que influencia para nós, né? Então, é uma questão para quem está aqui em São Paulo. E a mudança é muito, muito pouca, né? Porque a gente está falando de poucas mudanças. Porque o horário é o mesmo, mas, lógico, vai afetar um pouquinho mais, um pouco menos, como a gente vê no eclipse, né? Onde pega o eclipse? Às vezes pega, esse último pegou na Oceania, fala, não é aqui no Brasil, está lá longe. Mas como o planeta, né, aquilo são os astros e o céu influencia o planeta inteiro. Talvez não necessariamente com aquela intensidade ali, mas o geral é para o todo. Talvez a intensidade de uma coisinha ou na outra, uma casa ou uma outra coisa, menos. Mas o planeta está lá, Júpiter, Mercúrio, está tudo em volta. Vai pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nós estamos sobre essa energia, sim. Não dá para escapar muito. Às vezes a intensidade de uma coisa ou outra é para o pessoal, mas aqui no coletivão mesmo, para mim é muito claro, né? Só um minuto que ela levantou primeiro. Pode falar. Eu fico imaginando, não sei se em algum momento a gente vai ser capaz disso, mas fico borbulhando aqui quando eu vejo isso e olho o meu mapa. Assim, a projeção, então, Como é que a gente o que eu tenho feito para os pacientes, né? Eu estou fazendo a projeção desse mapa do ano no mapa, aí é uma leitura de 1 hora que a gente pode fazer. Eu já fiz de algumas pessoas, né? Eu estou fazendo essa projeção do mapa do ano para saber o ano daquela pessoa especificamente. Porque cada um ressoa de uma maneira. Sim, sim, exatamente. Mas daí a gente marca, eu faço para você. Eu já fiz um monte esse ano. E aí, quem mais? Fala, querida. A casa 7 nunca é interceptada, né? A casa nunca é interceptada. O signo que é. Sim. Tem várias coisas ali dentro. Sim. O que está dificultando? Eu sei porque quando intercepta... Tudo que está dentro da casa, abafa. Como é que a gente vai trabalhar para quebrar isso? Porque tem lá o Nodo Norte, por exemplo. Então, Sim. a gente tem que ir. Tudo tá Sim. segurando a gente pra trás. São as dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. Porque assim, quando a gente tem uma interceptação, não é que a energia não está lá. Mas aí, eu sei que a energia está lá, mas em vez de ter uma porta, eu tenho um muro. O que eu vou ter que fazer? Quebra um muro, pega uma picareta, vai dar muito mais trabalho. Então, é uma coisa que exige dedicação, exige esforço, exige tempo, exige força, exige coragem. Mas a energia está lá, ninguém te tirou de lá. Ele só botou um obstáculo a mais. Então, é para dificultar e trazer mais esforço, vamos assim dizer, para você acessar a energia que está ali. E normalmente a interceptação, gente, é karmática. Por que isso veio travado bem ali? Por causa do karma do planeta mesmo. E vai pegar bem a espiritualidade, bem o que é a casa do trabalho, da força. Então, é para dificultar mesmo. A gente vai ter uma dificuldade a mais quando a gente vê esse tipo de coisa. Lamento lhe dizer.
Mais alguma perguntinha? Ah, a Lua querendo mudar, transformar, mas estando com o Áries lá para trazer uma Lua ariana, tem força, né? Então a gente vai trabalhar. Certo, meninos e meninas? Vamos encerrando então a leitura do mapa, porque a gente vai continuar a aula, né? Então, me despeço aqui de quem está vendo a leitura do mapa. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, podem me procurar no Instagram, Deus e Mantovani ou Deus e Luz Oficial.